O texto diz que no caminho de Damasco, Paulo fica cego quando encontra com a luz de Cristo, mas observe, Paulo não ficou cego. Na verdade, quando Paulo ficou cego, ele passou a enxergar. Porque enquanto ele tinha os olhos, ele via pela vista, mas quando ele ficou cego, passou a enxergar pela fé. Isso é que Deus quer de nós, fazer nos encontrarmos no caminho para Damasco. Mas, pastor, mas eu estou conseguindo ver. Você está conseguindo ver, mas não está conseguindo enxergar. Não tenho glaucoma, não tenho catarata, está de boa, eu estou vendo as coisas acontecer e as coisas não são favoráveis. Porque você não está conseguindo enxergar pelos olhos da fé, você está conseguindo enxergar pela ótica humana. E a ótica humana diz que não tem dinheiro, não tem emprego, a família vai acabar, a igreja vai fechar, vai tudo se destruir, o diabo vai te derrotar. Mas pelos olhos da fé, Deus já projetou e já te deu a vitória, já te deu o destino, já te deu ali a trajetória para que você possa caminhar pela fé. Mas a palavra fé no hebraico, emuná, ela dá o mesmo sentido para a palavra crer, que é diferente de acreditar. Os irmãos estão aí? Crer é diferente de acreditar. Por que Cristo faz tanta menção quem crer e for batizado? Por que ele não coloca quem acreditar? Porque, pastor, olha o perigo, tem muito cristão que deixou de ter fé porque não crê mais, acredita. Pastor, mas não, o livro de Tiago diz assim, porque os demônios creem e estremecem. É um erro de tradução e versão, não é a Bíblia que está errada, mas o termo ali não é crer, é acreditar. Porque quem crê é precedido por uma fé obediente, e demônio não tem fé obediente. Demônio acredita, demônio tem certeza, demônio tem convicção, mas ele não tem fé. A fé, assim como um dom e assim como um fruto, é colocada à condição do crente. Só nós podemos ter fé. Os anjos estavam loucos para vir para a terra, pregar o evangelho e viver isso que a gente pode viver aqui, a fé. Os anjos já estão eleitos, então para eles não tem a condição de ter a fé que a gente tem. Perceba, a raiva e a ira do império das trevas, porque você tem a condição de ter a fé. Porque demônios, anjos, só podem se manifestar no mundo espiritual, e demônios se materializam em alguma pessoa, então um estado de possessão, para que ele possa se materializar e manifestar no mundo físico. Mas nós, através da fé, podemos enxergar o mundo invisível, o mundo visível. Isso só se consegue pela fé. E o apóstolo Paulo está falando, vocês estão vendo as coisas aqui, micro, mas pela fé é macro. Vocês vão ampliar a visão. Ampliar a visão. Observe, nós conhecemos o pai da fé, Gênesis capítulo 12, como Abraão convertido depois do pai da fé, Abraão. Como é que começou o ponto de partida do pai da fé, para que eu possa entender, pastor? Quando Deus chamou Abraão, Abraão, sai da tua terra, da casa do Terá, sai daí. Eu quero mudar a tua trajetória. Sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas para que Abraão pudesse viver a promessa que Deus estava dando a ele, ainda um Deus desconhecido, porque Deus não se manifestou a ele de forma física, mas através da audição, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus estava se manifestando para gerar nele a fé, mas a fé ele tinha que ouvir e crer naquilo ali. Ele ouve dentro da casa do pai, Abraão, sai! Ou seja, para que eu possa desenvolver a minha fé, porque talvez você esteja com um pote muito pequeno de fé. Senhor, aumenta a nossa fé, está muito pequena, Deus te chama para sair, porque até para você desenvolver e aumentar a tua fé, você tem que sair da zona de conforto e começar a andar sobre as águas. Mas primeiro, sai! Abraão, oi, sai. Mas aqui está seguro, sai. Mas aqui está confortável, sai. Mas aqui está tranquilo, está seguro, eu tenho dinheiro, eu sou concursado, tenho um carro, sou bonito, tenho seguidores, estou bem na igreja, sei cantar, sei pregar. Abraão, sai, rapaz, que do jeito que está eu não quero. Eu quero fazer de você o pai da fé. Mas sai, tem que sair. Pastor, do jeito que está não está bom não. Eu falo em línguas, faço aviãozinho, faço um monte de coisa. Isso é muito bom, mas se não sair da zona de conforto e fazer com que você possa rachar o mundo espiritual e viver pela fé e andar pela fé, você nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Quantos estão aqui? Eu lembro de Jesus. Em Mateus capítulo 8, verso 5, chega um centurião que nem era crente, o discípulo tudo lá sentado. O centurião chega assim, Senhor, eu tenho um servo que está doente, você pode ir lá em casa? Vamos levantar? Não,
Eu tenho autoridade sobre os meus servos. Se eu falar para um ir, ele vai. Se eu falar para o outro voltar, e o outro volta. Se o Senhor liberar somente uma palavra, Jesus levanta assim, o que é isso? Jesus olha para os crentes, para os discípulos e diz assim, vocês estão vendo isso aqui? Eu nunca vi tamanha, uma vergonha para vocês. Vocês estão comigo. Vocês estão comendo comigo. O João dormia com a cabeça no peito de Jesus, escutava o coração de Jesus bater. Jesus fala assim, ó, vocês não têm a fé desse cara que nem anda com a gente. Aleluia. Enquanto Jesus está conversando, talvez o centurião fale, sim, Senhor, e aí? Pode ir que ele está curado. Está curado. Jesus chega com Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus não ia curar o Bartimeu. Bartimeu provocou o milagre. Jesus chega a ele, como é que é? Me cura, Senhor. Aí Jesus pergunta, queres enxergar? Quero. Escute uma coisa, Jesus, o Espírito Santo, a triunidade de Deus, não responde à tua necessidade. Pastor, estou passando mal, estou com um casamento acabado, lá em casa o botijão de gás já está tudo vazio, a despensa não tem mais nada lá, a geladeira parece uma piscina olímpica, só água, está tudo tribulação terrível, pastor. Escute, Deus não vai ficar com pena de você, Deus não vai atender a tua necessidade. Pastor, o que Deus atende não é necessidade, Deus responde à tua fé. Porque talvez você esteja precisando das coisas, mas não tenha fé suficiente para receber de Deus. Então Deus não vai olhar a necessidade. Ele não foi olhar assim, ô Bartimeu, teu olho está ruim, né? Rapaz, eu vou te curar bem aqui. Ele falou assim, não, tu queres ficar são? Queres ficar curado? O que queres que eu te faça? Eu quero ver. O que os outros estavam gritando, para de atormentar o mestre, só o Bartimeu, com os olhos, com o globo ocular virado, só a bola branca, só ele conseguiu enxergar pela fé que o milagre estava passando. Jesus estava passando, todo mundo sai daí, não toca nele, faz, ei! Jesus, filho de Davi, eu não sei nem onde o Senhor está, mas o Senhor está aqui, eu não estou vendo, mas eu posso ver aqui dentro do meu coração que o Senhor já está se movimentando. Eu posso ver. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos com problema. Jesus vai. O texto diz que de início ela é estancada, depois ela é curada. Qual que é a diferença, pastor? A diferença é que tem muita gente estancada na igreja porque não conseguiu praticar a sua fé. Mas para ser curada, para ser curado ou curada, é porque você está no exercício da sua fé. Jesus olha para você e diz, vai, a tua fé. Irmão, não foi a tua oração, foi a tua fé que te salvou. Porque você acredita, pastor, que tem muita gente que está com o joelho em carne viva, orando, mas não exercita a fé? Aleluia! Orando de madrugada, Senhor, usa o pastor Walter, usa o Diego, Senhor, usa a fulana, usa o pregador, eu não consigo não, mas manda teus anjos, Senhor, manda o querubim, Senhor, manda uma comitiva, mas eu não consigo não, Senhor, faz isso, Senhor, faz, aí Deus fala assim, ei rapaz, faz o seguinte, sai do barco e pula nas águas. Não, Senhor, chama outro, chama o Tiago, chama o João, chama eles que são mais fera, chama eles que tem mais coisa. Não, rapaz, eu estou falando contigo, sai do barco, que é a tua zona de conforto, a tua zona de segurança, sai desse barco, pula para cá. Olha o que o Pedro diz, se for o Senhor mesmo, eu posso ir aí. Irmão, eu não falava um negócio desse, porque o texto diz que eles estavam por volta entre 3 e 6 da manhã, e tinha tempestade. Alguém já saiu para pescar aqui de madrugada? Alguém já pescou de madrugada aqui? Ninguém pescou de madrugada aqui? Irmão, quem sair para pescar de madrugada, se estava tempestade, não tinha estrela. E se é tempestade, não tinha lua. Era a escuridão que não dava para enxergar um palmo da mão. Aí você vê assim, rapaz, o Pedro foi fraco, o Pedro fraco. Tu pulava, irmão. Só o raio assim, ó. E as águas violentas. Aí só aquela voz, porque os discípulos falaram assim, é um fantasma, não é ele não, Pedro, para de graça. É um fantasma. Escute, quem não tem um nível de fé elevado, vai confundir a provisão de Deus com um fantasma. Era o exercício da fé.
Jesus queria fazer eles ficarem homens de fé, mas não dava para ser com prancheta e papelzinho escrevendo. Vai ser na prática. Pega o barco, coloca para o mar, vão na frente. O senhor não vai não? Vai. E o Senhor? Depois eu vou orar. Vai vocês. Foi a noite toda. E o texto diz que Jesus nem conversa com ele. Ele podia falar assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, eu vou orar aqui. Ele falou assim: não, Senhor, se é o Senhor, me deixe ir até o Senhor. Olha o que Jesus fala, irmão. O que Jesus falou foi terrível. Foram 3 letras. Vem. Irmão, se é eu, estou pedindo me dá um sinal, né, Senhor? Faz uma bola de fogo cair. Faz um redemoinho, um cavalo de fogo, pássaro de fogo, bota fogo, alguma coisa, manda fogo, mas eu não vou pular não. Jesus fala assim: ó, vem, quer vir? Vem. E o texto diz que o Pedro sai da água, Diego. Ele estava aqui no barco, aí ele... Se estava tempestade, eu não consegui ver nenhum texto. Eu tenho algumas versões em casa, irmão. Não sei se os irmãos têm isso. Você viu alguém jogando âncora? Então é muito provável que o barco não ficou ali esperando, né? Vamos parar aqui o barco aqui até o Pedro voltar. Se tinha tempestade de vento, o barco foi embora. E o Pedro? Escuro, escuro, escuro. Pedro, tu não disse que quer vir? Vem. Aí ele vai. Eu acho que os que ficou no barco, os medrosos, falaram: Pedro, morreu Pedro. Coitado Pedro, tão valente, morreu. Aquela voz ficou no longe: Pedro, Pedro. E o Pedro sozinho, irmão. Aí o Pedro começou a andar. E Jesus aqui: vem, rapaz, eu estou contigo. Vem, Pedro. Aí o Pedro foi. Aí Jesus falou assim: ó, agora eu vou fazer ele virar o super Pedro. As águas. Aí o Pedro deixou de ter fé, deixou de crer e passou a acreditar. E o Pedro começou a afundar. Quando o Pedro começa a afundar, irmão, Pedro era pescador. E será que ele desaprendeu a nadar? O medo elimina a ação da tua fé e tu perde até a tua habilidade natural. Tem muita gente que não consegue viver o sobrenatural por causa do medo. O medo tira a tua visão. O medo esconde o projeto. O medo esconde o propósito. O medo maquia a providência de Deus. O medo camufla a providência, a provisão de Deus para a sua vida. Pedro começou a afundar e começou a pedir ajuda. Ele era pescadora, só saindo dar uns golfinhos ali, sair nadando de boa. Começou a se afundar. Aí Jesus vai até ele: homem de pouca coragem, não foi? Homem de pouca? Homem de pouca fé. Ele não falou homem que não tem nenhuma. Ele falou homem de pouca. Por que pouca? Porque Pedro pode ser... A gente às vezes fala de Pedro pra caramba, né? Pedro foi um fraco. Foi. Ele afundou, mas pelo menos ele andou sobre as águas. É melhor afundar na experiência do exercício da fé do que ser um covarde e ficar flutuando por cima do barco. Jesus levanta, o barco foi embora. E por causa da experiência da fé do Pedro, Pedro foi caminhando sobre as águas com Jesus e voltando para ali. Isso é fé. Olha o que diz o texto: nós não vivemos por vista, nós vivemos por... A vista, ela impede que você enxergue a provisão de Deus que é lá na frente. A nossa ótica é espiritual. É por isso que ela é um dom e é um fruto. Gálatas 5:22 e 1 Coríntios capítulo 12. É um dom, mas também é um fruto. Olha o que diz o texto lá em Hebreus capítulo 11: sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, mas eu canto bonito. Se não tiver fé, vai ser só talento. Pastor, mas eu prego bem. Se não tiver fé, vai ser só eloquência. Pastor, mas eu faço um negócio bonito na igreja. Se não tiver fé, se não crer, se não obedecer. Porque quem obedece é porque é resultado de um homem de fé. Como assim, pastor? Tem na Bíblia isso? Tem em Gênesis capítulo 12. Abraão foi o pai da fé, não porque acreditou, porque obedeceu. Então, um resultado e uma sombra projetada da fé é a obediência.
É por isso que a fé e o crer é precedido por uma fé obediente. Emunar. Quem crer, tudo é possível ao que crer. Não é algumas coisas, é tudo é possível ao que crer. Eu acho lindo, porque em Gênesis capítulo 2 e no verso 7, o texto diz bem assim, que não havia homem na terra para lavrar, para cuidar. Então o texto diz que Deus desce, Deus vem manipular o barro. Era poeira, mas devido à neblina ficou um barro, Deus manipula. Depois que ele fez um boneco bonito, o que ele fez? Ele sopra. Era só um manequim, a estrutura física. O texto diz que quando Deus sopra, nós chamamos de Ruach Nefesh. O texto diz, irmão, não é eu não, que se funde e torna-se alma vivente, assim, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, faz prova de Gênesis capítulo 2, verso 7, que diz que o homem é corpo, alma e espírito. Ou seja, o homem é uma alma que habita num corpo e que tem um espírito. Quais são os atributos do corpo? Audição, visão, olfato, tato e paladar. Quais são os atributos da minha alma? A persona, a personalidade do indivíduo. Intelecto, vontade e sentimentos. Ou seja, as tuas emoções estão centradas e concentradas e centralizadas na alma. Você é uma alma que tem um corpo para habitar nessa terra. Depois do arrebatamento vai ser transformado, vai ficar top. E quais são os atributos do espírito? Fé, esperança e amor. Por que eu não consigo ver as coisas de Deus, pastor? Porque você está vivendo só sobre as obras da carne e não está alimentando mais o espírito. E como é que eu posso fazer para alimentar o espírito? Se ter deixado de orar. Jejuar só quando o pastor volta e convoca. Ler Bíblia só no culto. Trazer Bíblia para quê? Você já tem alguém para pregar. A oração diária em casa, o relacionamento de intimidade, para que isso? Escute uma coisa, é impossível, e eu não estou fazendo apologia com demérito à soberania de Deus, mas é impossível ser arrebatado sem ter fé. Não tem meia boca não, não é Cosme e Damião que jogou no pisão, Deus vai sair puxando com tudo, não. Só vai ser arrebatado quem tiver fé, porque a fé é o firme e forte fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquelas que se esperam. Porque o Espírito Santo que habita em nós é pela fé. E você não precisa ver, você só precisa crer. E o crer é o resultado da fé. Olha o Tomé, eu acredito, eu não posso crer se eu não ver a chaga nas mãos, se eu não ver o chicote nas costas, se eu não ver todo arrebentado, eu não vou acreditar, não vou crer. Aí Jesus vem de forma transubstancial, ele atravessa a parede. Shalom, opa, cheguei. Os discípulos assim, que isso, Senhor, é um fantasma de novo. Não para de graça, rapaz, que fantasma? Cadê? Me dá algum pedaço de pão aqui. Mas fantasma não come, é ele mesmo. Cadê o Tomé? Tomé, está vendo aqui? Irmão, se ele foi assunto ao céu, Diego, não era para ele voltar com o corpo todo limpinho, top, todo ajeitado? Ele voltou com o rosto, com o corpo todo arrebentado, rasgado, as costas toda rasgada. Que isso, pastor? Não era melhor ele estar vindo já com as costas bonitas, já são? Não, ele veio com as marcas. Por quê, pastor? Porque isso também é importante para a fé. Como assim? Existem marcas em você que Jesus não vai tirar, porque elas vão ser instrumento de elevação da fé para a vida de outras pessoas. Jesus vai com está aqui as costas aqui, ó. Está aqui minhas mãos aqui, ó. Tomé olha assim, é o Senhor mesmo. A costa estava toda arrebentada e rasgada. E Diego, o texto diz que são 39 chibatadas mais uma de teste. Um chicote com azarrai com 7 fios. Pode fazer as contas aí. 39 chibatadas mais uma de teste, 468 cortes pelo corpo. Quando o chicote batia na costa dele, as pontas tinham limalha de ferro, pedaço de bola de chumbo, ossos secos e pedras sedimentadas que tinham um ganchozinho. Quando batia na costa de Jesus, arrancava a carne dele numa espessura de 5 a 7 centímetros, de cada uma chibatada. Uma daquela ali eu estava morto. Foram 468 cortes pelo corpo.
Tem um médico cirurgião, ele explica que um ser humano normal, ele não aguentaria nem 3 daquela, devido ao choque. Que choque? Lá no Getsêmani, o texto diz que ele suou sangue. Nós chamamos daquela reação química de hematidrose. Tem alguém aqui da área da saúde, aqui, médico, algum enfermeiro aqui? Hematidrose é a explosão celular do sistema nervoso central, é uma explosão intensa de estresse profundo. Então não foi só suor do sangue, ele suou por todos os poros da pele e todas as extremidades do corpo. Diego, ele suou pelas extremidades da unha das mãos, do pé, pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, pela genitália. Mas havia uma preparação para isso. Desde o Getsêmani ele foi preparado. E quando chega para ser açoitado por uns brutamontes, parecem uns gladiadores, 468 cortes pelo corpo. Fortaleza Antônia, caminhando, média de 3 horas, até chegar no Gólgota, o Monte Caveira. A cruz do Calvário não era uma cruz montada, como a gente assiste no Globo, no filme da Globo. Nós chamamos daquilo de patímbulo e stips. O patímbulo da cruz, que era aquela travessa, 130 quilos. Diego, se eu colocar um saco de cimento na minha costa com 50 quilos, eu passo mal. Posso não conseguir carregar. Agora você imagina Jesus. Não era um brutamonte. Era um homem como se fosse de trabalho braçal. Não tinha beleza, ninguém para olhar para ele como ter uma referência elogiosa. Um homem normal. Depois de passar a madrugada, traído, ofendido, ferido, espancado, carregar 130 quilos nas costas. Para quê? Só para que a gente pudesse um dia ter a condição de ter a fé. Porque isso aqui pode ser uma história com se você não tiver fé. Mas pode ser uma história real, revelada, manifesta e verdadeira se você ter fé. Sem a fé é só uma história com é um conto de fadas de um herói bonito que trouxe para a gente. Mas não é somente uma história, é uma realidade. Na cruz do Calvário ele olha assim, ó. Todo mundo olhou para cima, isso não presta, ladrão. Os ladrões do lado, Dimas de Gesta, falaram assim, olha, isso aqui, o que está fazendo aqui? Se tu és o Filho de Deus, meu, sai daqui. Jesus olha, diz assim, ó, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles ainda não têm a fé, que eu quero aperfeiçoar eles. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Adão e Eva, o texto diz que todos os dias eles eram abastecidos de fé. O texto diz que Deus visitava ele, mas não tem versão que diz que Deus se materializava fisicamente para eles. Era uma manifestação espiritual, muito provavelmente. O texto diz que todos os dias já havia os intervalos da criação. Então já tinha sido criado noite, dia, todos os dias. Quando você vai pegar o panorama dos intervalos da criação, está assim, ó, e foi-se manhã e tarde o primeiro dia, e foi-se manhã e tarde o segundo dia. Irmão, você já tinha sido criado à noite, cadê a noite? E a noite? Onde é que foi? Não ficava de noite? Ficava. Mas o que acontecia? Porque antes do pecado, vivendo pela fé, Adão e Eva nunca viram a escuridão. Porque o texto diz que na viração do dia, era o horário, na transição judaica, era por volta das 6 da tarde, Diego. Então quando ia ficar escuro, Adão pegava assim, amor, vamos lá para o centro do jardim. Quando ia ficar escuro, acho que os passarinhos já iam se recolhendo, as coisas já iam começando a baixando assim, ó. A Eva olha assim, amor, tá ficando, parece que vai ficar escuro. Quando já ia o sol se cobrir, lá vem ele. Eu acho que ele olhava lá de cima e falava assim, querubins, serafins, arcanjos, prepara uma carruagem, uma comitiva que hoje eu vou para o culto. Aonde? No culto de fé lá no Jardim do Éden. E Deus descia para dentro do jardim, estacionou. Eu acho que era uma imagem assim, tremenda, aquelas árvores balançando e Deus estacionando no centro do jardim para abastecer o casal de fé, porque eles prestavam o culto e adoração e Deus o abastecia de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não era agradar a Deus com as folhas ou com algum fruto que colocava em cima do altar. Deus só se agradava do casal porque eles tinham a fé, e a fé era a condição para a obediência. E como é que o casal pecou? Porque deixou de ter fé. Quando deixar de ter fé,
criou-se agora a curiosidade de desobedecer a ordem de Deus. Escute uma coisa, quando você começa a fazer uns vacilos na sua vida, pastor, tive uns pecados aí, foi aquele intervalo que você deixou de ter fé. Porque a fé, ela também é um poder capacitador que te permite ter temor a Deus. Escute isso, a fé é um poder capacitador que te prepara para viver as coisas do Espírito. O discípulo chegava assim: nós não estamos conseguindo expulsar esse demônio aqui não, Senhor. E agora? Pouca fé. Essa caixa de demônios só com jejum e oração. E porque vocês não têm ainda o nível de fé que eu quero preparar vocês. Depois que Jesus vai assunto ao céu, ele não precisa nem colocar a mão. A sombra dele escura. Porque agora eles têm um nível de fé preparado. A fé. A fé. A fé. Talvez nesse dia de hoje, nessa festa aqui dos varões, você tenha chegado aqui com teu combustível, teu abastecedor de fé, muito pouquinho. E o Espírito Santo, que está louco de vontade para te encher, está aqui nessa noite. Só que você precisa reconhecer: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha pouca fé, Senhor, porque a condição que eu estou é terrível. Eu não tenho condição de dar crédito para isso. Mateus capítulo 17, verso 20, diz assim: ó, se vocês tiverem a fé como o grão de mostarda, não é do tamanho, é como. Se vocês tiverem a fé como o grão de mostarda, vocês podem falar para esse monte: vai para cá, e ele vai para cá, esse vai para cá, esse vai para lá. Se vocês tiverem a fé como, não é do tamanho, como é qualidade, do tamanho é quantidade. O que Deus quer é uma fé com qualidade. O que Deus quer de nós é uma fé que precede todo entendimento. O que Deus quer de nós é uma fé que nos faz caminhar sobre as águas. O que Deus quer de nós é uma fé que nos dá poder capacitador de colocar as tuas mãos naquele teu familiar, na sua casa, que não está conseguindo ter vida, e você gerar vida nele. Porque a fé, ela gera vida. A fé, ela gera vida. E a fé te condiciona a ser resposta de oração na vida das pessoas. É a fé. Você lembra de Abraão? Deus não falou em nenhum momento para Abraão levar ninguém com ele, não. Era só ele e a mulher dele. Ele leva o Ló. E o texto diz que o Ló foi tremendamente abençoado. Por conta de quem? Que o Ló tinha fé? Não, porque quem era o homem da fé era o Abraão. As pessoas vão ser abençoadas ao teu redor por causa da tua fé. Tem gente que nem tem, mas porque você tem demais, você vai gerar bênção na vida das pessoas. Pastor, meu pai nem crente é, mas se você for um agente de fé na sua casa, as coisas vão acontecer. Seja um agente de fé. Pastor, mas é impossível, não tem condição, a situação é adversa, é improvável. Mas Deus só precisa de um homem e uma mulher de fé para fazer com que uma casa, uma rua, um bairro, um município, um estado, uma nação possa ser transformada. O que nos falta é fé. Pastor, não está nos faltando culto a gente tem. Não nos falta pregação a gente tem. Não nos falta louvor, tem bons músicos aqui a gente tem. Não nos falta ambiente, o ambiente é muito bonito aqui, é muito aconchegante. Não é isso que nos falta, só não está nos faltando a fé. Pastor, e como é que eu faço? Eu quero viver essa fé. Eu não vou pedir para que você aperte o cinto, não. Solta o cinto, porque Jeová vai te conduzir para uma experiência grande com Ele. Mas você vai conseguir e ser projetado e convertido num homem e uma mulher de fé. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Pela vista, você já tinha deixado, terminado teu casamento. Pela vista, você já tinha desistido do ministério. Pela vista, você nem aqui estava sentado. Pela vista, você já tinha entregado o teu lugar no teu trabalho. Aqui a situação é terrível, eu sou crente, vou sair daqui. Isso é vista. Pela fé você tem que enxergar a providência. Pela fé você tem que enxergar a provisão. Pela fé você tem que enxergar o milagre. Pela fé, meu irmão,
você vai além daquilo que você pede ou pensa. Isso é projeção para quem vive de fé. Hebreus capítulo 11 diz que pela fé Enoque foi transladado. Pela fé Sara concebeu filho. Pela fé é a condição que você tem para poder romper. É pela fé. Pastor, vou fazer uma campanha. Não vai adiantar. Se entrar com fé, no primeiro dia já vem resposta. Pastor, mas é 30 dias de oração, um joelho em carne viva com milho no chão. Se não tiver a fé, é pequena, só um pouquinho de fé, uma pitada de fé é o suficiente para Deus fazer o milagre. Você lembra do milagre da multiplicação de pães e peixes? Os discípulos não estavam crendo não. Falaram, Senhor, tem mais de 8.000 aqui, para de graça, manda esse povo vazar. A gente joga uma redezinha aqui, pega um peixe, nosso começado aqui fechou. Aí Jesus chama o Felipe, vai ver alguma coisa. Aí só tem esse menino bem aqui, com 5 pães e 2 peixes. O único agente de fé era o menino. 5 pães e 2 peixes. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, apresenta para o pai. Eles não estão acreditando. Eu preciso fazer isso aqui, Senhor, que é para eles poderem crer, para que possa gerar fé neles. Eles ainda estão com o espírito de Tomé. Eles querem ver para crer. Eu vou fazer, mas depois eles vão crer pela fé e não por vista. Pela vista, só dava para o Pedro comer com o Tiago, mas pela fé, mais de 8.000 comeram, e ainda sobrejou pães, peixes, cestos a mais, pela fé. Isso é a fé, só a fé faz isso. Será que você tem condição de partilhar um pouco da tua fé para aqueles que te cercam? Será que você tem condição de partilhar um pouco da tua fé para aquelas pessoas que estão totalmente desalinhadas, decepcionadas com a igreja, com o evangelho, até com Jesus? Você tem que ter fé. A fé é o nosso poder capacitador que nos faz andar, não por vista, mas pela fé. Fique de pé, por favor. Eu quero aproveitar essa ocasião, porque o nosso tempo está tão escasso, e eu não quero que você saia daqui emocionado com a mensagem, mas confrontado. Você não precisa nem concordar comigo, é só você olhar o texto e deixar que o Espírito te convença. E eu quero nessa noite fazer um convite. Se há alguém entre nós que ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, pastor, mas eu tenho no meu coração. Não é só nesse órgão central aqui, ventrículo direito e esquerdo. Ele quer fazer morada no teu espírito humano. E que através do Espírito Santo, no teu espírito humano, ele vai produzir fé em você. Talvez hoje você não está entendendo ainda, mas fica tranquilo, vai acontecer. Aconteceu com José, aconteceu com Abraão, aconteceu com Moisés, aconteceu com Davi, aconteceu com Elias. Por que com você não vai acontecer? Os mais improváveis tiveram uma pitada de fé e viveram o sobrenatural de Deus. Sabe o que eu fico pensando, Diego? Que quando Jesus falou assim, ó, vem Pedro, sai do barco e caminha sobre as águas. Escute bem, quando Pedro pediu para sair do barco e caminhar para encontrar com Jesus, Pedro caminhou por cima das águas, sim ou não? Sim ou não? Não. É só olhar o texto lá, bem devagar, porque a gente lê muito rápido. Pedro não caminhou por cima das águas. O Pedro caminhou por cima da palavra que saiu de Jesus. Porque as águas estavam lá, mas sem a palavra ele tinha afundado. Eu posso? Pode. A palavra de Jesus foi o pavimento para o Pedro poder viver o milagre. Quando Jesus falou assim, ó, vem, vê isso aqui, ó. Tá aí, Pedro. A escada da fé pode caminhar. Você só vai conseguir caminhar, pastor, mas é impossível. Se ele já liberou a palavra e você descer com fé, fica tranquilo que o chão ele sustenta. Fica tranquilo que o próximo degrau ele sustenta. Fica tranquilo que o pavimento ele garante.
Você só precisa dar um passo. E eu quero fazer nessa noite um convite. Quem deseja dar um passo, um mergulho, para viver uma vida extraordinária. Irmão, eu não estou apresentando aqui Jesus como o Aladim, o gênio da lâmpada mágica, que você vai esfregar e sair um anjo azul, não. Sair um gênio azul para te realizar 3 pedidos. Não é isso. É uma vida que não vai te dar 3 desejos, os sonhos, os projetos para se terminar aqui, mas é uma vida que vai te levar para a eternidade com Ele.